E olha, hoje, gente, é dia 9 de dezembro e é o Dia Internacional contra a Corrupção. Trata-se de uma prática de abuso de poder para obter benefícios pessoais, geralmente em detrimento do bem comum. Ela ocorre quando indivíduos em posição de autoridade violam normas legais e éticas para se favorecer financeiramente ou de outras formas. E a gente vai poder falar um pouco mais sobre esse assunto aqui no Balanço Geral Manhã, porque nós temos o prazer e o privilégio de receber aqui o sociólogo Igor Salmeiron, que já está aqui conosco. Igor, muito bom dia para você, seja bem-vindo. Primeiro dizer que é um prazer recebê-lo. Bom dia, Lucas, bom dia a todos aí que estão nos acompanhando no programa Balanço Geral Manhã. Para mim é uma felicidade e uma honra estar aqui com vocês. Igor, você é um sociólogo, tem um currículo fantástico. Eu sei que é uma pergunta um pouco ampla e até complexa de ser respondida, mas acredito que você vai poder nos ajudar. Por que existe tanta corrupção no Brasil, né? De onde é que nasce a corrupção? Então, a corrupção, infelizmente, é um fenômeno bastante incômodo, né, a todos nós. É um fenômeno que atravessa décadas, né, gerações, e provoca malefícios, né, sobretudo na área da governança pública, né, da gestão. Então, muitas vezes, os recursos que seriam destinados a áreas vitais, né, para um bom encaminhamento social, eles acabam sendo desviados para interesses espúrios, né? Então, eu acho que essa data é muito importante para a gente discutir esse fenômeno que realmente causa malefícios a toda a população. Eu anotei até aqui um dado para poder trazer para a gente. Olha, de acordo com a federação, o dado é da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. De acordo com a federação, a corrupção ela custa ao Brasil cerca de 200 bilhões de reais por ano. As consequências disso são muito graves, né, Igor? Com certeza, consequências nefastas, né? E eu, como servidor do Tribunal de Contas, né, eu quero dizer que essa data, ela nasce em 2003, é importante que se diga, né, a partir de uma convenção lá geral das Nações Unidas. Então, está fazendo mais de 2 décadas que essa data foi demarcada, e ela serve para relembrar o quanto os órgãos públicos, né, sobretudo os de controle, Tribunal de Contas da União, Tribunal aqui de Contas do Estado, ele tem essa função de controlar e garantir um dos pilares para combater a corrupção, que é a transparência. Eu acho que é o que a gente deve enfatizar aqui. E o papel da mídia, né, de vocês aqui da TV Atalaia, sobretudo, que trazem colaborações assim fantásticas nesse sentido de combater, informar e conscientizar a sociedade, né? Eu acho que isso é um dos pilares que a gente deve também destacar aqui nessa discussão. Dentro desse aspecto, né, a gente ressalta que quando o assunto é combate à corrupção, a TV Atalaia sempre esteve ao lado da população e sempre se colocou como um canal de divulgação das grandes operações. Podemos citar várias aqui, mas a exemplo da Operação Navalha, realizada, deflagrada no ano de 2007, e ali, naquela operação, por exemplo, havia a denúncia de direcionamentos em licitações para a construção de obras públicas, um grande caso de corrupção no país, por exemplo. Nessa operação, à época, outros veículos de comunicação fracionavam as informações. A TV Atalaia não, divulgou tudo. Então, de fato, a TV Atalaia sempre teve ao longo da história esse compromisso de dar visibilidade aos grandes casos de combate à corrupção. E o papel da imprensa nesse aspecto você considera importante? Sem dúvidas, é um dos canais assim que tem o maior alcance, né, entre a população, entre a sociedade em geral, é você garantir que chegue as informações, né, para as pessoas. Então, mais uma vez eu enfatizo que acredito que a questão da transparência seja um dos pilares aí que a gente sempre deve enfatizar quando o assunto é corrupção. No Brasil, nós tivemos e temos ao longo da nossa história ainda, né, porque a história ela não chegou ao fim, mas nós tivemos grandes operações, né, de combate à corrupção e com impactos grandes, né, em questões até políticas, de alterações
de poder e por aí vai. Podemos citar aqui o Mensalão, a Operação Lava Jato, a Navalha, que eu já citei, muitas operações de combate à corrupção, com ampla repercussão, no sentido, inclusive, dos efeitos que tudo isso produziu. Qual o papel e a importância dessas operações na nossa história? Então, essas operações, elas evidenciam o quanto políticas públicas eficazes devem ser implementadas. Não só isso, né? Não basta apenas campanhas de conscientização, mas a gente tem que afiançar, garantir ações enérgicas, né, para combater esse fenômeno tão incômodo que é a corrupção. Mais do que isso, eu acredito que um dos papéis, assim, mais uma vez eu quero destacar a questão da comunicação, né, dos meios de comunicação, é levar esse papel pedagógico, né, eu acredito que mais do que o poder da punição, a gente deve implementar o papel realmente pedagógico entre as pessoas, ou seja, levar conhecimento. E esses casos, né, esses grandes casos aí que explodem nas mídias, eu acredito que tem esse papel realmente pedagógico para que a gente combata de maneira eficaz a corrupção no nosso país. No tocante à legislação, o Brasil, de alguma forma, me parece estar evoluindo, né? Hoje nós já temos a lei da ficha limpa, a lei anticorrupção, leis que são importantes, estão sendo importantes nesse processo de combate à corrupção. Mas o cenário já é o ideal, Igor, ou ainda há muito a se avançar? Então, se a gente pegar na história, a gente avançou, né? A gente tem grandes avanços, sobretudo na área das leis, né? Mas eu acredito que temos avanços a serem implementados, né? Sobretudo, eu acho que muito da questão da falta de conhecimento, nesse sentido que eu acho que ainda a gente está um pouco vagaroso. São registradas várias campanhas de conscientização, mas eu acho que a gente tem muito a avançar nesse sentido de levar o conhecimento realmente às classes populares, né? Então, eu acredito que a gente tem muito a avançar, mas que com o poder da área da comunicação, né, das emissoras em geral, eu acho que a gente está num bom caminho de realmente garantir uma governança, que eu acredito que seja esse o caminho, garantir uma gestão, a governança pública inclusiva, participativa, colaborativa e democrática. Vou aproveitar a sua deixa para a gente falar um pouquinho dessa questão da importância da participação social. Por que é que eu vou fazer esse questionamento agora? Porque a corrupção, obviamente, nós sabemos, ela aplicada e feita em grande escala, né, dentro do poder público, em obras públicas, ela tem impactos gigantescos. Mas a corrupção, ela está nos atos pequenos também, né, no momento em que alguém decide furar a fila, ou que decide usar a amizade de algum amigo para ter acesso mais rapidamente a um exame, a uma consulta médica, no serviço público e por aí vai. O que é que eu te pergunto, né? Qual que é o papel da sociedade, do cidadão comum, do homem médio, né, por assim dizer, dentro desse processo de combate à corrupção, né? Qual o papel do cidadão? Então, um dos meios, acho que a gente tem, acredito muito veementemente, nos canais de denúncia, né? Nesses canais assim que fazem a ponte, né? Os órgãos, os poderes, eles têm essa ponte com a população, que é os canais de denúncia. Isso que você destacou, Lucas, é importante a gente dizer, porque a corrupção, ela infelizmente, ela está entranhada, né, desde o dia a dia, né? Várias são as formas da gente registrar a corrupção, né, diariamente, e eu acredito que isso a gente pode combater lá dessa base, realmente, do dia a dia, né? A gente se conscientizar do quanto essas ações que às vezes as pessoas praticam no dia a dia e que censuram tão veementemente, mas muitas vezes elas mesmas praticam. Então, mais uma vez, eu enfatizo o poder do conhecimento, né, entre a população, da gente ter um papel pedagógico e de conscientizar as pessoas de que essas ações do dia a dia também é uma forma de corrupção. Então, eu acho que a gente mesmo deve se conscientizar do quanto os canais de denúncia são importantes e de quanto a gente deve estabelecer de forma mais forte a parceria, né, entre o Estado e a sociedade, que eu acredito que seja esse o caminho
para que a gente combata esse mal que assola ainda, infelizmente, o nosso país. Nesse combate, qual é o papel, qual deve ser o papel das escolas, até do seio familiar mesmo? Qual o papel dessas instituições? Então, a gente manter o diálogo constante, né? Acredito, a conversação, esse diálogo que deve ser cultivado de forma contínua, no seio familiar, sobretudo, que é um dos pilares, né, da nossa socialização, do que a gente vai se tornar como pessoa, que é esse âmbito doméstico, né? Acredito que deva começar daí. Então, as instituições em geral, elas têm um papel primordial nesse sentido, né? As escolas, mas começando da família. Acredito que a família é a nossa maior base, né, do que é que a gente vai se tornar como ser humano, como cidadão, e isso vai refletir no que a gente vai ser como profissional e como pessoa, né, socialmente falando. Igor, quero muito agradecer a sua presença, a sua participação, sempre muito esclarecedora. E algo mais que tenha a acrescentar, por favor, fique à vontade. Não, é mais para dizer o quanto eu fico grato sempre de poder contribuir aqui com vocês da TV Atalaia, né, com essa emissora que tão bem, próximo ano eu queria dizer, Lucas, que vai fazer 50 anos, né, no mês de maio, e é uma emissora que se destaca porque ela transita em antônimos ambientes. Eu gosto de dizer isso, eu como historiador, como sociólogo, vejo que a TV Atalaia ela sempre deu voz ao dissonante, ao diferente, né, garantindo a democracia no nosso estado. Então, nada mais justo do que fazer essa homenagem, assim, de antemão, e agradecer, falar de uma data que trata sobre a corrupção, falar aqui também, parabenizar a TV Atalaia, que sempre se destacou no combate a esse fenômeno, né, que causa tantos malefícios à nossa sociedade. Então, agradecer, dizer que estou sempre à disposição para contribuir aqui com vocês e com toda a sociedade sergipana. Muito obrigado. A gente que agradece e deseja já uma excelente semana.